Essa história me deixou até sem dormir e durante dias era só nisso que eu pensava. Lembrando que se você costuma ter medo de histórias de terror, pula esse vídeo. Mas se você não tem, já aproveita pra me seguir porque aqui tem conteúdo de terror diário. Tek Tek é uma das lendas mais assustadoras e famosas do Japão. Não é à toa, porque não é só o som que dá medo, mas sim quem o faz. E que ela teve um destino muito trágico. A versão mais conhecida diz que ela foi transformada em duas pelos trilhos do trem. Sabe, que o impacto fez isso? Dizem que isso foi causado por alguém. Então, ela se tornou um ser de vingança. Apesar de ter sido assim pelo impacto, o frio impediu que ela se fosse na hora, então ela durou um bom tempo ainda. E apesar de pedir ajuda, não tinha ninguém pra ajudá-la. Esse ódio todo a transformou num espírito vingativo. Por causa disso, ela possui apenas a parte de cima do corpo dela, e ela te persegue apenas com os braços. Onde quer que ela passe, ela deixa o sonzinho de tec, 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 tec. E dizem que se você ouvir esse som, pode também ser a última coisa que você vai ouvir. Ela aparece principalmente à noite, em ruas desertas e banheiros públicos e em estações de trem. Mas relaxa, ela não vai pra cima de você imediatamente. Primeiro ela faz algumas perguntas, e se você respondê-las corretamente, significa que talvez você tenha alguma chance. Se você errar, aí o mesmo que aconteceu com ela pode acontecer com você. E há quem diga que quem parte assim acaba se tornando um ser igual a ela. Mas Yas, quais são essas perguntas? As perguntas variam, mas elas têm respostas bem específicas. A mais comum é que ela pergunte quem te contou a respeito dela. A resposta certa é dizer o seu nome, Kashima Reiko. Isso mostra que você sabe o nome verdadeiro dela. Em muitas lendas japonesas, quando você sabe o nome real de um ser, você tem poder sobre ele. Então ela pode ter piedade. A segunda pergunta mais comum é que ela pergunte a respeito das pernas, onde elas estão. A resposta certa seria na rodovia Meishin. Essa resposta também é uma forma de dar uma explicação pra ela, pode confundi-la por tempo suficiente pra que ela queira ir encontrar. Como se de alguma forma ela ainda estivesse tentando entender o que aconteceu, e quando você diz pra ela, ela se sente um pouco mais compreendida e um pouco mais esperançosa. Errar aqui pode ser um problema, porque pode significar que você não entende a respeito do que ela passou. A terceira pergunta mais comum também é muito importante. Ela vai perguntar se você precisa das suas pernas e você precisa dizer que sim. Se você disser que não, ela vai entender que você não tem medo de perdê-las. Ela também quer saber que você valoriza o que ela perdeu. Ela pode sentir essa dor e se compadecer, então te deixar livre. A quarta pergunta mais comum pode parecer um pouco estranha, mas ela também faz sentido. Ela pode te perguntar como se chamam as pernas dela. A resposta certa é Shinka. A palavra ela não tem uma tradução exata, mas ela parece uma junção dos termos que significa K, transformação ou espírito. Uma forma também de você demonstrar que essas pernas elas não participam mais desse nosso plano material. Dizem que se você responder as perguntas certas, ela vai embora, te deixa em paz. Se você ouviu falar sobre a história dela, então o prazo já começou. Existem versões da lenda que dizem que em até 3 dias, a partir de você ouvir essa história, ela pode aparecer, e que a única forma, além de se precaver, seria você passar essa história para mais amigos. Dizem que ela escolhe quem ela vai ir visitar de acordo com quem sabe sobre ela. Mas não se preocupe que não é nada parecido com um chamado. Eu mesma pesquisei muito sobre ela, vi muitos vídeos sobre, e você não precisa se preocupar com nada, porque isso já tem anos e nunca aconteceu comigo, e nem com ninguém que eu conheço que já ouviu falar sobre. Mas mesmo assim, se você quiser, marca aí um amigo pra se assustar também. É por isso que você nunca, jamais deve confiar no Eu não posso falar a palavra, senão eu tomo strike. Em 1943, um cientista chamado Albert estava sendo patrocinado pelo americano. E ele estava querendo meio que criar ali um super soldado, tipo o Capitão América, por assim dizer, sabe? E ele pedia que os soldados se voluntariassem para o projeto dele, mas ninguém aceitava, porque uma coisa é você tomar um remédio que pode te causar calvície, a outra é se expor a um projeto que você nem sabe se você vai sair com vida ou não. Como ele era um cientista muito bom e muito competente, Hugo mandou ele para aquela área secreta lá, área 5, sabe? O Albert estava tão crente que o experimento dele ia dar certo que ele usou a sua própria filha para poder fazer esse experimento, a Abigail. Daí o nome Projeto Abigail. Com o passar dos experimentos, a Abigail foi ficando cada vez mais animalesca e monstruosa. Ela atingiu quase 3 metros, ficou sem cabelo nenhum no corpo e seus dentes ficaram completamente desproporcionais. Além do que, a Abigail já não raciocinava mais como um ser humano, ela parecia mesmo um animal. O Albert ficou tão desolado com o experimento dele não ter dado certo e pelo que ele fez à filha dele, que ele simplesmente se deu um game over e deixou uma carta antes, pedindo para que os seus colegas de trabalho fizessem com que a Abigail ficasse viva, porque afinal de contas ela não tinha culpa da monstruosidade que ele fez com ela. Porém, a Abigail demandava muito dinheiro, porque ela comia muito e várias vezes ao dia, e ela nunca estava satisfeita, além dela assustar os outros cientistas da base. Então o que eles fizeram? Deixaram ela de fome, vários dias. Só que depois do 3º dia, mais ou menos, ela simplesmente fugiu e atacou vários soldados e desapareceu. Então dizem que ela está à solta por aí. O meu marido continua me mandando mensagens, mas ele morreu há 5 anos. O Drew e eu estávamos casados fazia 2 anos quando ele sofreu o acidente.
Foi uma colisão frontal, com um motorista bêbado, e ele perdeu a vida no local mesmo. Isso foi em 2020 e eu tive que lidar com o luto durante o isolamento da pandemia e, sinceramente, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas eu consegui, com a ajuda dos meus pais. Eu até voltei a namorar, mas então as mensagens começaram. Quando eu recebi a primeira, eu tava num encontro. Era uma mensagem do número do Drew, mas ela tava em branco. Como se alguém tivesse apertado uma barra de espaço e dado enter. A próxima veio alguns dias depois, à noite, quando eu tava lendo, sentada no sofá. Mas essa era só um ponto final. No começo eu achei que fosse uma brincadeira de mau gosto, ou talvez alguém com boas intenções achando que isso ia me fazer bem. Eu saí perguntando pra várias pessoas, mas ninguém sabia de nada. Eu até pensei em ir na polícia, mas não tinha nada de ameaçador. Eram só mensagens estranhas com pontuações. Eu pensei que talvez fosse um bug, sei lá. Mas as mensagens pareciam ter um padrão. Quase sempre elas vinham quando eu tava num encontro ou me arrumando pra ir num encontro. Era muita coincidência, só que eu tentei me convencer que era só uma paranoia. Mas, conforme o aniversário da morte dele se aproximava, as mensagens aumentaram. De 1 ou 2 por semana, passaram a ser 1 por dia. Só pontos, sem sentido nenhum. Apesar da primeira mensagem ter me emocionado, agora elas já estão me irritando. No dia do aniversário da morte do Drew, elas aumentaram muito mais. Tipo, 10 vezes mais. Eu recebi 5 antes do meio-dia, mais 15 à tarde. E conforme se aproximava a hora exata da morte dele, às 9h11 da noite, começaram a chegar cada vez mais rápido. E isso não era coincidência. Alguém estava brincando comigo. Eu fui até a polícia. Eles disseram que eles podiam rastrear de onde as mensagens vinham, mas precisavam de um tempo para contatar a operadora. Provavelmente é só um golpista, disse o policial, mesmo depois de eu contar tudo. Eu tentei explicar que não era um golpe, afinal não estavam me pedindo nada. Mas ele continuou agindo com indiferença, dizendo que eles entrariam em contato quando soubessem mais informações. Eu voltei para casa para fazer o meu ritual anual. Às 7h da noite eu coloquei o filme preferido do Drew e abri uma garrafa de vinho. Eu dei uns tapinhas do meu lado no sofá como se eu estivesse convidando ele para vir sentar comigo. Eu fingia que ele estava ali do meu lado e eu ia comentando sobre o filme. Mas então, meu celular apitou. Mais uma mensagem com 3 pontos finais e 1 ponto e vírgula. Eu respirei fundo e disse que eu sentia falta dele. Eu até queria que as mensagens fossem mesmo dele e que ele mandasse mais, como se ele tivesse me ouvido. Mas o celular não apitou. Claro que não. Não era o fantasma dele tentando me contatar. Era alguém brincando comigo, fazendo uma brincadeira péssima. Eu fui encher mais uma taça de vinho e quando eu coloquei a garrafa no balcão, ela caiu no chão, quebrando em vários pedaços. Fui recolher e um caco cortou meu dedo. Eu recebi uma mensagem, mas dessa vez era uma carinha feliz. Logo depois de eu me machucar. Eu me senti observada e liguei para a polícia, que disse que me ligaria em uns 20 minutos porque ia tentar falar com a operadora. O relógio marcava 8h59, ou seja, 12 minutos para o horário do acidente. Meu celular apitava sem parar, com mensagens cheias de pontos finais, vírgulas e outras pontuações aleatórias. Às 9h07, eu peguei o celular. Uma palavra aparecia repetidamente entre os pontos. Corre! Aquela chuva de mensagens então foi interrompida por uma ligação da polícia. A voz do outro lado da linha disse: sai da sua casa agora. As mensagens estão vindo aí de dentro. Eu corri para a porta da frente, mas eu fui puxada para dentro e caí no chão. Quando eu olhei para cima, eu vi a mãe do Drew. Ela me xingava falando que eu tava fingindo que ele nunca tinha existido, que eu nunca amei ele. Só que antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, a polícia chegou. Eles tiveram provas o suficiente de que ela estava me observando, me seguindo, entrando em casa com a chave reserva que o Drew tinha dado para ela. E então ela foi presa. Quando a polícia confiscou o celular dela, disseram que ela só tinha me enviado pontos e carinhas. Ela nunca me mandou correr. Às vezes eu penso que foi realmente o Drew me protegendo e garantindo que eu ia sair de lá viva.